Oi, gente, sou Meire J. Costa e hoje eu vou compartilhar com vocês um relato de uma projeção esquisitérrima que eu tive essa noite. Bom, eu acordei com um deslocamento de ar muito forte, a sensação de que realmente tinha acontecido assim, não sei, talvez uma explosão, algo, foi um deslocamento de ar que me assustou. E eu quis acordar, porque eu achei que fosse no físico, até como se fosse um bum, um negócio assim. E tentei acordar, não consegui acordar, eu fiquei em catalepsia um bom tempo brigando, porque eu queria me situar onde eu estava, tinha um clarão, era assim uma claridade que eu não conseguia identificar o que estava ao meu redor. Não sei precisar quanto tempo eu fiquei, porque a catalepsia, ela é rápida, mas para quem está passando parece um milênio, né? Você fica naquela angústia. E aí eu senti que me chamaram, que me puxaram, na verdade, falando um nome que eu não consigo lembrar mesmo. Já tentei lembrar, não vem o nome. Eu sabia que estava se referindo a mim, não era Meire que estavam me chamando, era um outro nome. Não consigo realmente, já esforcei aqui para ver se eu consigo recordar que nome era esse. Mas eu sei que eu também, do mesmo jeito que eu senti aquele eu senti um repuxão, né? Depois daquele período de catalepsia. E naquele repuxão, foi como se tivesse acontecido uma outra explosão, né? Tô esbarrando a minha florzinha. Uma outra explosão e eu tava num lugar, como é que eu vou explicar? Assim, não era como um lugar destruído por uma guerra comum, porque parecia que as coisas estavam todas em pó. Era como se tivesse as coisas dissolvendo. Você olhava, eu até achei que fosse onirismo meu dentro da projeção. Eu achei que fosse porque você olhava para uma construção que já estava bem irreconhecível, que fosse uma construção, um esqueleto em pé, uma coluna, alguma coisa, e de repente aquela coluna se dissolvia, virava pó. E aí eu fui observando, e era uma coisa muito grande, gigantesca, gigantesca mesmo. Se aquilo era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, era uma cidade bem grande, porque eu me perdi assim de vista, no meio daquelas ruínas, mas não era ruínas como se teve um bombardeio, uma coisa assim, não. Era diferente. A coisa estava em pé e de repente ela se desintegrava, né? E aí eu fiquei um pouco perdida, mas de repente chegou uma equipe próxima que explicou que tudo isso mentalmente, tá, gente? As explicações, as coisas vão ocorrendo assim muito rápido dentro das projeções. Porque eu fiquei vendo que, assim, bem espalhado, tinham muitas luzes. Umas luzes, tipo umas esferas, assim, eram flutuando, como sabe aqueles orbes que o pessoal consegue fotografar às vezes? Então, tinha umas esferas, mas era muita esfera. E elas ficavam assim meio que flutuando nesse lugar. Essa equipe que chegou explicou que a gente tinha que pegar. Eu não estava sozinha, outro detalhe, eu estava num grupo que eu creio serem pessoas que estavam encarnadas em projeção também. Tá? Era um grupo bem grande. E foi explicado para a gente que a gente tinha que pegar aquelas esferas e levar, acho que para um núcleo, pelo que eu entendi. Era uma bola gigante, não sei se era uma nave, o que era aquilo, era uma esfera gigantesca e eles ensinaram como a gente tinha que pegar, a gente tinha que chegar com cuidado, pegar aquelas esferas e levar até, mas com muito cuidado, e levar até aquele núcleo. Tinha tipo um tubo, uma, como uma passarela, algo assim, e você colocava aquelas esferas e elas iam pro tubo. Você sabe o que eu lembrei na hora? Quem já viu Divertidamente, que tem aquelas bolinhas da mente? Mais ou menos isso. Que depois, quando eu acordei, eu digo, será que isso é coisa da minha cabeça porque eu assisti o filme Divertidamente? Ainda fiquei pensando nisso. Porque era mais ou menos aquilo. Se vocês não assistiram, assiste o filme. São uns condutores, assim, que você coloca aquelas esferas. E a gente que tinha que pegar aquilo, aquele monte de bolinha lá de luz, para colocar lá
naquele tubo lá para chegar lá no tal núcleo, tá? Esse era o trabalho que a gente tinha para fazer. Mas eu não estava entendendo nada, o que que era aquilo, né? Que poderia ser aquilo? Aí daqui a pouco veio uma outra equipe, não foi aquela que mandou a gente catar as bolinhas, uma outra equipe fez tipo uma reunião, tinham várias pessoas, talvez assim uma centena de pessoas junto comigo. Nós sentamos, eles ficaram flutuando acima da gente, tá? Formas humanas, eles tinham um aspecto como nós humanos, não lembro direito do semblante deles, mas o que eles falaram? Que tinha acontecido uma explosão, um ataque muito forte no astral e que aquelas esferas que a gente estava recolhendo, eram as consciências que tinham restado, que tinham sobrado desse ataque. Né? E que isso tinha acontecido no astral, que iriam tentar evitar que isso acontecesse, mas não conseguiram, e no astral já tinha acontecido. Eu não estava conseguindo entender o que estava se passando. Muito confusas as explicações, eu estava muito lúcida, mas eu não estava conseguindo alcançar, parecia que eles estavam falando por charadas, eu não estava conseguindo decifrar o que estava sendo dito, na hora não me caiu a ficha. Aí eu senti que um grupo se afastou um pouquinho e eu me dirigi àquele grupo. Quando eu percebi aquele grupo, eles estavam entrando num tipo uma espaçonave também, algo assim, um veículo, e deixaram eu entrar. Eu entrei também. Aí aquele veículo desceu, mas desceu assim, tipo um elevador, vup, a sensação de queda mesmo. E aí já abriram as portas, a gente saiu num lugar tipo um hangar, era parecido, era um hangar, tá? Eu achei que era um hangar bem físico. Tinha umas espaçonaves, uns veículos também, tipo aviões pretos, de forma triangular. Eu nunca tinha visto aquilo. Eles eram como, não era um triângulo achatadinho, era um triângulo assim meio, como eu vou fazer o desenho para vocês, assim e redondo aqui na base. Não era totalmente triangular. E esses aviões, eles estavam sendo carregados com algumas coisas esquisitas, que eu identifiquei como umas bombas. Pareciam ser bombas mesmo. A gente estava, pela minha visão, dentro de uma coisa militar, tá? Não consegui identificar onde, mas era uma base militar, vamos dizer assim. E aí eu quis perguntar, a pessoa que estava do meu lado fez assim para mim, eu não podia falar. Eu queria saber onde a gente estava e eles faziam assim. Aí eu fiquei meio angustiada, quem estava do lado só fez assim com a mão e escreveu para mim, 1945. E como ela fez assim, surgiu 1945 como que em luz, sabe? Assim, escrito 1945 numa luz dourada, uma iluminação. Do mesmo jeito que ela fez assim, aquele 1945 apareceu e sumiu. Mas não entendi nada, né? Estou olhando aquele pessoal lá armando aquilo tudo. Aí, depois disso, eu já estava voltando para o corpo, eu já senti que eu já estava numa dimensão aqui mais baixo, porque eu estava mais ou menos sobre a minha casa, e volitando, eu voltando, volitando, tentando matutar, ver o que aquilo podia dizer. Só que quando eu cheguei aqui em casa, tinha um senhor sentado aqui na minha sala, um senhor todo paramentado de tipo militar, um uniforme, parecia um uniforme militar. E aí eu me assustei, né? Aí ele sentadinho aqui, assim, aí esse conversou comigo como... eu disse, o que está acontecendo? Eu só posso passar duas informações para você. Uma é que vocês conseguiram fazer com que houvesse uma guerra, não só no físico, mas no astral também. A mentalidade, os pensamentos de vocês trouxeram essa guerra para o astral. Houve uma explosão muito forte no astral e essa explosão pode acontecer também no físico. Nós estamos tentando fazer alguma coisa para evitar isso, estamos tentando, mas nós não podemos interferir
no livre-arbítrio de vocês. Eu disse, mas como não? Aí entra o meu lado argumentador, né? Eu perguntando, aí eu já estava num sonho bem lúcido, porque eu já perdi a minha consciência de projetora e já comecei a desconfiar que eu estava num sonho por eu vê-lo como militar, mas vou passar para vocês assim mesmo que seja um sonho lúcido, né? Aí ele falou isso, que tinha tido uma guerra no astral, que poderia repercutir, que eles não poderiam interferir. Eu disse, mas como não? Não existem equipes espirituais que estão interferindo. Ele só me falou assim, são equipes físicas. Não, ele não falou astral, ele falou são equipes físicas. Aí eu disse, mas como assim equipes físicas? Não tem como impedir que a gente faça isso? Aí ele falou, você recebeu um recado. Eu disse, que recado? Ele, você não recebeu um número? Eu disse, recebi, é o recado. Eu disse, voltei pro corpo sem entender bulhufas. Acordei, fiquei pensando em tudo que o homem falou, mais ou menos, porque eu já estava dentro de um processo achando que eu estava num sonho lúcido. Gente, eu sou muito questionadora, eu fico com medo de interferir, sabe, de ser as coisas que eu vejo, as coisas que eu leio e trazer para vocês. Mas achei que era algo pertinente que eu deveria trazer, porque foi uma experiência muito diferente, principalmente essa questão da explosão, do deslocamento de ar, que foi como se fosse físico, eu senti, eu queria acordar e não conseguia. E eu creio que esse deslocamento de ar foi como se tivesse aberto um portal. Depois, eu analisando, quando eu acordei de manhã, assim, o que me ocorreu intuitivamente, um portal foi aberto, eu fui levada para o astral, aonde já tinha acontecido algo de repente aqui na Terra, porque a gente sabe que as coisas acontecem primeiro no astral para depois acontecer aqui. Então foi uma explosão, talvez, quem sabe, uma explosão nuclear, onde o que sobra é só aquelas esferinhas, aquelas consciências. Nós, projetores, somos as pessoas talvez mais indicadas para recolher essas consciências e levar para o tal núcleo, né, que eles se referiam como núcleo, porque nós estamos encarnados e era passado aquela informação que a gente tinha que pegar com todo cuidado, pela condição energética, talvez, porque eles estão em outras condições. Então, nós somos importantes mesmo para a espiritualidade, tanto positiva como negativa. Já cansei de falar isso para vocês, que a gente tem importância para eles, pela nossa energia, por nós termos um acesso ao duplo, né? Logo a dimensão seguinte a essa aqui, onde muita coisa é feita e que interfere na Terra. Então, eles usam muito a gente para fazer essa intervenção no plano de lá. Então, essas consciências foram levadas, armazenadas de alguma forma. Eu fui levada a uma base que eu não sei dizer, de repente, vai ver que tem tudo a ver com essa guerra aí que está acontecendo, aonde estão planejando, programando, talvez, né, um bombardeio. A cidade é grande, aonde ocorreu isso, e a gente tem que rezar muito para que quem está com poder nas mãos não exerça isso, porque a todo momento foi passado que isso era, de certa forma, culpa nossa, sabe? Não é culpa, mas uma reação aos nossos atos, aos nossos pensamentos, da forma como a nossa imaturidade. Não que eles nos culpem, porque as consciências mais evoluídas não trabalham desse jeito, mas é como uma conscientização do quanto a nossa imaturidade pode levar a um processo muito ruim. E aí depois eu fui ver que 1945 foi justamente o ano onde teve a explosão, né, de Hiroshima e Nagasaki, com o término da Segunda Guerra Mundial. Então talvez seja isso que eles quiseram me mostrar, que pode ocorrer uma explosão sim, e eles não podem interferir. Tanto não pode que senão teria interferido nessas duas. Por que eles iam deixar só japonês morrer? Que preconceito é esse? Né? Se a espiritualidade, os seres do outro plano, todo mundo pudesse realmente interferir, evitar uma explosão nuclear, ele já teria evitado a Segunda Guerra Mundial, isso é óbvio, né? Nós não somos diferentes de ninguém, por que aquelas consciências que estavam lá na cidade teriam sofrido, né? Fosse permitido isso. Então, é possível ocorrer, o pessoal está falando aí no Armagedon nuclear, é possível sim, sabe? Eu acho que a gente está brincando com fogo. Eu sei que tem muita gente boa trabalhando para evitar isso, tanto no astral quanto no físico, mas a espiritualidade negativa está trabalhando para que isso aconteça. E aonde a gente entra nisso tudo?
evitando jogar mais coisa ruim na psicosfera. É preciso falar, gente. Às vezes, eu sei que as pessoas dizem, ela é portadora só de coisa ruim. Não é isso, é preciso falar que tá correndo risco disso acontecer para que você não faça guerra aqui. A guerra que você faz dentro da sua casa, a guerra que você faz com as pessoas ao seu redor, repercute na psicosfera. A energia que você emana aqui vai lá também, fica no ar. Então é responsabilidade, é trabalho de passarinho, que leva água no biquinho para apagar o fogo da floresta? Mas é necessário que a gente faça. É necessário que a gente não entre em briga, é necessário que a gente não entre nessa frequência da guerra. O que é a guerra, se você for analisar energeticamente? As pessoas entram numa frequência, numa determinada faixa frequencial de agressão, de violência, de revolta, de conflito, realmente de batalha, de vontade de matar o outro, de guerrear, de exterminar o outro, de conquista. É isso, as pessoas entram nisso, tanto os governantes quanto as pessoas que estão ali trabalhando, né? Que a gente sabe que todo o exército, tudo são pessoas treinadas que trabalham, é o trabalho deles, eles ganham a vida assim, mas eles entram nessa frequência também, eles são contaminados por essa frequência. E muitos trabalhando achando que estão fazendo bem, que estão defendendo o país, que estão defendendo as pessoas, os cidadãos, as pessoas da nação deles, né? Então, a gente tem que ter consciência da nossa importância nesse momento, sabe? Do quanto o nosso nível de pensamento, as coisas que a gente faz aqui, por mais... Ah, quem sou eu? Não, você é mais um, você é um átomozinho, mas que é importante no trabalho todo do organismo Terra. Então se policie, cuide de você, cuide se você cuidando de você está cuidando da tua casa, do teu planeta, sabe? Tenha esse nível de consciência. Gente, eu quis trazer isso para vocês porque eu sei que tem muita gente achando, não vai acontecer porque a espiritualidade está trabalhando, porque os extraterrestres estão trabalhando. Não é bem assim, tá? A gente tem que fazer a nossa parte para limpar um pouco, para tirar essa energia, para que a nossa energia de paz seja maior, sobreponha a energia da guerra que está pairando, está contaminando aqueles irmãos que estão lá dentro do processo mesmo. Então a gente tem que criar uma nuvem de paz, e a paz começa dentro da gente. Bom, eu fiquei até... Vocês viram que eu gaguejei muito para contar, porque o negócio todo sem pé nem cabeça, eu não quero ficar aqui sendo profetisa de coisas ruins, mas achei que era importante dividir com vocês para que vocês tenham consciência do quanto o nosso planeta está correndo risco, que não é essa maravilha, não é o que estão pregando aí, falando que tá garantido, não vai ter. Bom, pelo menos aonde eu vou não é bem assim, viu? Corre risco sim, e a gente tem que se cuidar. Também estou penando aqui para me cuidar, porque é difícil, a gente sabe que tem horas, e cada vez mais a gente vai conviver com pessoas mais tumultuadas, mais difíceis, mas a gente tem que fazer a nossa parte de qualquer jeito, não tem como. A gente está encarnado aqui nesse processo, no olho do furacão. Na hora que tudo pegou fogo, a gente está aqui, não é à toa, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração. Se você quiser se inscrever no meu canal, vai ser muito legal, tá? Se inscreve aí, que eu tô sentindo falta dos inscritos. Se inscreve para poder acompanhar, eu vou agradecer. Muito obrigada mesmo, e fiquemos com a luz, né?